Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rosa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Esse aqui é o primeiro episódio do Fórum do E-Commerce Brasil em 2024 e a gente tem a ilustre presença do professor Nicoleles com a gente. E tem aqui o Nasser comigo também, que vai acompanhar nesse papinho solto, professor, pra gente, entre palmeirenses, vamos combinar aqui já? Vocês dois quase todos. Quase todos, mas somos maioria, né? Pelo menos agora acho que pode contar de alguma coisa aí. Tem um testamento aqui que não pode ser violado. É isso, tem um testamento que não pode ser violado. Exatamente, mas o Palmeiras continua sendo Palmeiras ainda assim. E muito obrigado pela sua presença aqui, professor. É um prazer recebê-lo. Nasser, muito obrigado. Eu queria começar rapidinho falando dessa maravilha aqui, gente. Está em pré-venda. É o livro novo do professor, saiu agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu livro e depois eu já queria puxar você, Nasser, para fazer a primeira pergunta, já engatando aqui no papo, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que nos aguarda nos próximos anos aí, professor. Por favor. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer podemos escutar agora. Mas esse livro aqui é uma grande aventura, porque depois de 40 anos escrevendo só literatura científica, né? Sou filho de escritora, então cheguei à conclusão que para comunicar algumas ideias para um público mais amplo e mostrar que momento peculiar que nós vivemos no mundo, né? Quantas crises confluentes nós estamos testemunhando, algo talvez único na história, né? Que o melhor caminho seria escrever um livro de ficção científica. Como a minha vida toda eu sempre li muito, né? Isaac Asimov, Arthur Clarke, Kurt Vonnegut, que é um grande herói meu da infância, eu achei que seria, nesse momento da minha carreira, um momento propício para misturar a neurociência de ponta e o que vai vir, né? Com o que eu imagino que ocorra daqui 12 anos, quando todas essas múltiplas crises ambientais, econômicas, tecnológicas confluírem. O que vai ser o mundo em 2036? Ou seja, não um futuro muito distante, mas um futuro aqui do outro lado da porta. Né? Exatamente. E foi muito bom, foi uma aventura, levou quase 5 anos, mas agora Tá pronto? Saiu hoje, né? E está saindo na China também, então estou muito satisfeito de poder acrescentar uma nova linha no meu currículo aqui e preencher os desígnios familiares, né? Eu já queria de antemão agradecer pela obra, mesmo sem ter lido. Obrigado. Com certeza vou ler, vou me divertir bastante e aprender bastante, né? Porque, como o senhor falou, não é só ficção. Né? Não, a ciência, que boa parte dela é absolutamente concreta. Ótimo. Tem algumas licenças poéticas, mas a vasta maioria é algo que ou está acontecendo ou pode acontecer a qualquer momento. Muito bom. Nasser, eu queria puxar para você mandar a sua primeira pergunta aqui. Claro, Thiago. Professor, obrigado por aceitar conversar com a gente. Professor, o senhor comenta que o livro é uma ficção científica e principalmente sobre o efeito da tecnologia no nosso dia a dia. Né? E a gente conversou agora bastante sobre isso. Eu queria um pouco que o senhor explicasse para quem está escutando e vendo a gente a pesquisa que o senhor faz grande sobre o efeito e o desenvolvimento do cérebro humano, o efeito que a gente tem visto hoje, né, na população em geral, do excesso do uso de tecnologia, né, no desenvolvimento do cérebro humano, no momento em que nós estamos vivendo uma revolução em inteligência artificial, com inteligência artificial generativa, que, como o senhor mesmo fala, não é tão inteligente, não é tão artificial assim, mas que o uso massivo dessa inteligência artificial pode afetar esse desenvolvimento do cérebro humano. Eu queria que o senhor pudesse contar um pouco para a gente a visão. Na realidade, essa não é uma área principal minha de pesquisa, né? Eu sou um neurocientista que trabalha com a tentativa de gerar um novo entendimento de como os circuitos neurais funcionam. Né? Eu faço isso há 40 anos e nesses últimos 15, 20 anos eu tenho desenvolvido uma teoria de como o cérebro funciona bem diferente da teoria clássica e tenho demonstrado que essa teoria tem mérito criando terapias para algumas doenças baseadas nessa nova visão do cérebro que começaram a funcionar. E como essas terapias começaram a funcionar, elas oferecem um embasamento clínico, né? Mostrando que essa revirada, essa reorganização do ponto de vista que eu proponho do cérebro provavelmente tem fundamento, porque senão terapias baseadas nelas não funcionariam.
E nesse processo eu me interessei muito, não como pesquisa central, mas me interessei muito em quais são os efeitos e o que está acontecendo no cérebro moderno em comparação com o que nós conhecemos de gerações anteriores, né, com a nossa imersão numa lógica que é estranha à mente humana. Ela foi criada pela mente humana, como toda a matemática, né? A lógica binária, os sistemas digitais são produtos do intelecto humano, mas elas não refletem a forma como o cérebro humano funciona, que é uma forma primordialmente analógica. Então é quase como aqueles exemplos, né, que a gente ouvia de tentar colocar um cubo ou uma esfera dentro de um cubo, né? Você forçando, você quebra um pedacinho aqui, quebra um pedacinho lá, você entra, mas não é natural. E isso tem se demonstrado, tem várias métricas que estão sendo publicadas por pessoas que pesquisam isso profissionalmente, de como, por exemplo, o vocabulário dos alunos de ensino médio americano está caindo em 1/3 nos últimos 70 anos, como pela primeira vez na história dos Estados Unidos, eu não concordo muito com ele, mas o teste de coeficiente intelectual, né, coeficiente de inteligência, IQ nos Estados Unidos, pela primeira vez caiu na média, né? Como claramente as universidades estão notando os empregos, né? As empresas estão notando a dificuldade da interpretação de texto, do cálculo lógico, porque como a gente conversou durante quase 2 horas, o ser humano está subcontratando a lógica digital para resolver problemas que até recentemente ele resolvia mentalmente. E isso está gerando uma dependência, mas também, mais do que isso, está gerando, na minha opinião, uma modificação, uma reformulação dos mecanismos neurobiológicos, de tal sorte que o cérebro está tentando se adaptar ao mundo digital, e não o oposto. Indo para o mundo 0 e 1, em vez de encontrar um cinza no meio. Dentro da minha teoria, que não é só minha, tem várias pessoas que comungam da mesma visão, o cérebro está continuamente calculando o custo-benefício de como agir no mundo. Ele age, ele mede qual foi o benefício, qual foi o custo energético, enfim, consequências as mais diversas, e ele recalcula como ele deve agir no próximo evento. Então ele cria continuamente, ele atualiza continuamente um modelo de realidade. E nos últimos 80 anos, mais agudamente nos últimos 40, o mundo tem cada vez mais se transformado num mundo digital. E a lógica digital, que é estranha ao funcionamento original do cérebro, tem imposto o custo e o benefício de todos nós, né, para todos nós. E o cérebro mais ou menos está dizendo para si mesmo, bom, se essa é a regra do jogo, eu tenho que me moldar a regra do jogo, porque o meu objetivo primordial é otimizar a sobrevivência do indivíduo, do ser humano. E se a sobrevivência do ser humano depende de eu funcionar não em uma métrica contínua, mas numa métrica binária, 0 ou 1, eu vou ter que me adaptar. E nada é de errado até o momento que a gente percebe que nessa adaptação você começa a perder coisas fundamentais. Você começa a perder a capacidade do ser humano expressar a sua própria agência, que a gente chama, no mundo externo. Então, para você calcular para onde você vai querer ir num lugar, você não lembra mais dos caminhos que você percorreu, você subcontrata o seu sistema de navegação, seu GPS mental para um GPS visual. Não tem nada a ver com a forma como a gente navega há 300 mil anos no mundo. E no momento que você faz isso, como eu falei aqui na plenária, áreas do seu cérebro que evoluíram para navegar começam a perder relevância. E elas literalmente começam a atrofiar. Só que quando elas atrofiam, como nada no cérebro é só uma função, você começa a perder outras funções, que aquela região do cérebro está envolvida. E essa é a minha grande preocupação, porque se você começar a atrofiar áreas, por exemplo, de navegação, você pode comprometer a sua memória de curto prazo. E não é algo agradável, né? Porque você começa a se comportar como alguém que tem um distúrbio cognitivo sério.
né? E a gente começa a ver, professor, também, né, escolas nos países nórdicos tirando o tablet, tirando o computador e voltando o bom papel, folha ao maço. Eu estava circulando um vídeo de uma aula que eu dei em 2019, eu estava na Finlândia, na Universidade de Helsinki, eu fui dar uma aula e conversei com os educadores finlandeses, porque o modelo finlandês dos anos 90 foi uma revolução no mundo todo, e nas escolas que eu criei no meu projeto do Instituto Santos Dumont lá no Rio Grande do Norte, nós adotamos uma mistura do método finlandês com o método Paulo Freire. Eu dizia sempre que era um casamento não autorizado à época do Santos Dumont com Paulo Freire, né? A educação da ousadia. O Santos Dumont nunca foi para a escola. Eu sempre falo isso, né? O Santos Dumont abriu as portas do mundo moderno, encurtou o mundo, criando uma tecnologia que condensou a distância, né? Sem nunca ter ido para uma escola de engenharia. Ele era um indivíduo que tinha um grau de ousadia, um grau de intuição e depois uma formação prática, né? Porque ele teve um professor na França que era um mecânico aeronauta, né? Então ele aprendeu com a mão, né? Como se fosse uma oficina mecânica trabalhar, né? Nós deixamos de valorizar a ousadia, a intuição, a iniciativa, o espírito infantil e sempre querer mergulhar no desconhecido sem medo, né? Que é o que eu faço há 40 anos. Né? Eu sempre brinco que, de uma forma talvez aleatória, eu achei uma forma de ser pago para ser criança a vida toda. Que legal. Né? Porque nunca na minha vida alguém me disse o que fazer, né? E nunca vai. Né? Porque eu aprendi que o melhor do ser humano é produzido quando a sua ousadia pode ser expressa. Né? E o que está acontecendo é que nessa contração de uma lógica analógica para uma lógica binária, nós estamos observando fenômenos, inclusive de intolerância, né? Onde não pode haver um grau de cinza. Tudo tem que ser branco ou preto, metaforicamente. Né? Você está desse lado ou você está desse lado do espectro. E isso tem afetado, vários cientistas estão propondo, até as nossas relações sociais. Né, as formas como a gente reage e age em grupos sociais, sejam eles reais, virtuais ou físicos. Né? Então é um divisor de água. É um primeiro momento, talvez, desde o aparecimento da nossa espécie, onde as nossas criações podem estar afetando o nosso processo evolucional. Onde as invenções tecnológicas que nós estamos... A palavra em inglês é muito melhor que em português, deploying, né? Deploying significa entregando para a humanidade numa velocidade tal em que ela está influenciando, provavelmente, a bifurcação evolutiva da nossa espécie. Nós estamos criando pressões seletivas, onde, por exemplo, mulheres na Ásia, que foram inseridas no mercado, né, digital de uma maneira avassaladora na China, no Vietnã, no Coreia, no Japão, não tem nenhum interesse mais em casar ou ter filhos, porque não há nenhuma vantagem, né? Porque as exigências são as mesmas que um homem tem, aliás maiores, os preconceitos são maiores, e a carreira às vezes, pela lógica corporativa, é penalizada das mulheres que decidem ter famílias na juventude. Né? Então, curiosamente, nós estamos criando um movimento de redução demográfica que foi ampliado com a pandemia. A pandemia deu um empurrão ainda mais forte. E o que você está vendo? Taxas de crescimento negativas demográficas se espalhando por toda a Europa, se espalhando pela Ásia e chegando a um lugar chamado Brasil, que nunca teve uma redução demográfica tão dramática quanto nos últimos 5 anos. Então, quando eu falava no meio da pandemia que nós íamos ter efeitos em décadas do que houve essa contração demográfica durante a pandemia, nós já estamos vendo. O bônus demográfico brasileiro foi contraído. Né? Então, são efeitos multidimensionais que a gente mal compreende e que a gente, de certa maneira, tenta ignorar, porque a tecnologia é tão sedutora, ela é tão conveniente, que ela cria uma pressão em nós e
nos jovens à nossa volta, né, é muito difícil de combater. Né? E o momento que a tecnologia ela sai de ser um meio para se tornar fim, quando que isso começou a acontecer? Eu estava falando na nossa plenária que ao longo da nossa história, desde da nossa pré-história, dos nossos ancestrais, a criação de tecnologias que aumentam o nosso footprint no mundo, que melhora a qualidade de vida, permite que nós nos defendamos, temos acesso a comida melhor, mais rápido, elas sempre foram uma finalidade. Elas sempre estiveram sobre o controle completo da agência humana. Eu estava até falando por incrível que pareça, de como o homem pré-histórico tinha noções de ergonometria, de como ele criava ferramentas onde a empunhadura era mais importante do que a própria confecção do instrumento contundente, porque ele sabia que ele tinha que ter que manter a empunhadura numa caça, numa prospecção, né? Só que de repente a transferência da tecnologia para os meios de produção, o que eu sempre falo nas discussões aqui fora do Brasil, né? As pessoas não entendem que o debate do mundo econômico moderno não é mais pelos meios de produção. Os meios de produção foram automatizados, todos. O debate é pelo conhecimento e pelo domínio da matéria-prima do conhecimento, dados e informação. Esse é o grande debate. Ele é o que vai gerar diferenças sociais, diferenças econômicas, né, culturais, porque é ele que move a economia do presente e do futuro, né? Porque a automação industrial é irreversível, né? Você antigamente precisava de 50 pessoas para trazer petróleo do Oriente Médio para o Brasil. Hoje você navega num cargueiro gigantesco com 8 pessoas. Né? 8, imagina só, né? Então, ou menos, né? Então, na realidade, quase que desapercebidamente, quase que num relâmpago, em termos evolutivos, claro, né? Um par de décadas, a tecnologia penetrou em todos os meios da sociedade moderna, sem que a gente às vezes nem saiba como ela funciona. Mas como ela entrega algo num tempo muito curto, ela executa tarefas que levariam dias, rapidamente, e ela nos promove um ganho de produtividade em certas áreas, não em todas, ela se transformou quase que num fetiche, né? É quase que como se fosse uma roupa que serve para todos os corpos e para todos os tamanhos, o que não é verdade, né? Como mostram as análises financeiras mais recentes, algumas grandes empresas, a gente estava conversando isso, que investiram bilhões de dólares nessas últimas ferramentas de inteligência artificial, não estão tendo uma recuperação de lucro suficiente para pagar por isso. E isso é insustentável. Não interessa que você seja a Google, a Microsoft, é impossível você investir 30, 60 bilhões por ano se você não tem um retorno de mercado, né? Então, é quase que uma panaceia da qual nós perdemos o controle. Professor, o senhor não acha que, da mesma forma como que a gente viu aí, sei lá, Uber, iFood, essas empresas que tinham um serviço excelente por um preço muito baixo, aí todo mundo se acostuma a usar, e quando todo mundo se acostuma a usar, aí precisa devolver dinheiro para alguém, aí eles fisgam, vão tirar dinheiro, vão cobrar, ou cobrar mais caro, ou dar menos comissão. Você acha que com a IA está acontecendo a mesma coisa, no sentido, ou não tem nem esse chão? Eu leio isso por curiosidade, né? Eu não sou um cientista social, não tenho nenhuma pretensão de saber navegar no mundo dos negócios, mas tudo que eu leio por curiosidade, e eu gosto de ler muito isso, os ciclos econômicos estão cada vez mais rápidos. Sim. Então você tinha vamos supor, o ciclo do automóvel. Ele durou 120 anos, ou quase isso, né? Ele ainda está aqui. Sim. Se o Henry Ford baixasse aqui, tudo bem, ele ia ver carros tentando virar carros autônomos, mas ainda é um carro com 4 rodas, pneu de borracha, ainda tem o motor, ainda tem as regras taylorianas de produção, de massa, de escala. Ele ia ver carros diferentes, mas ele ainda vê um carro. Quando você pega um aplicativo, qualquer um desses, a vida útil desse aplicativo se mede em alguns anos.
3, 4, talvez menos. Quando um pouco antes da pandemia, eu estava na França, o Airbnb era uma coqueluche. Era assim uma explosão. Você ficar num hotel, seus filhos dirão para você, não, isso é um absurdo, você tem que fazer um Airbnb. Hoje, tem países querendo banir o Airbnb. Tem condomínios em cidades como São Paulo querendo proibir pela perda da comunidade que mora no prédio, pela perda da... saber quem está ali. Aumentar a rotatividade. A gente vive isso, professor, hoje estamos vivendo isso muito forte com a volta ao trabalho físico. Né? Isso. Muitas empresas sofrendo em conseguir convencer seus funcionários a voltarem, os funcionários falam, eu não quero voltar. Esse comportamento do humano de falar, eu prefiro o isolamento, que vai contra toda essa evolução de comunidade, como o senhor explica ou observa isso? Então, mas isso mostra, essas são pessoas que nunca trabalharam em casa. A pandemia levou, eu tive que gerir meus projetos do meu apartamento, aqui em São Paulo, porque eu fiquei preso no Brasil, eu não podia nem voltar para minha casa nos Estados Unidos. Veja só, essas pessoas nunca haviam trabalhado em casa, a maioria, né? De repente, elas ficaram em casa 1 ano, 2, 3, e elas não querem voltar. A pergunta que eu me faço é, quão tóxico eram os ambientes que elas viviam anteriormente para elas quererem ficar com o cachorro incomodando, o vizinho, a construção na rua? Teve coisas hilárias, né? O cara dando entrevista para a BBC na meio da pandemia, o garotinho entrando, né? A esposa atrás a esposa tentando pegar, o cara todo de grau. Aquilo foi icônico, né? Então isso fala muito do que a vida humana, no que a gente chama de trabalho, foi reduzida. Do quão errado estava a vida humana no trabalho. A vida humana no trabalho anterior. Né? Aquilo que ocupa a nossa vida depois que a gente vira adulto, né? Pelo menos metade do nosso dia, entre transporte e trabalho, você fica 12 horas pelo menos imbuído com aquilo, né? Sair de casa e trabalhar e voltar. Para as pessoas optarem ficar em casa, na minha concepção, é o quão dramático, quão desesperador era ter que fazer isso, ficar 2 horas no trânsito, ter que enfrentar um ambiente hostil, um ambiente extremamente competitivo, porque tem um negócio, né? Muitos economistas da escola vienense adoram dizer que a competição é extremamente útil, ela é até um certo nível. Se você puser vários packs de leões selvagens competindo por um número reduzido de antílopes numa área cercada na África, eles vão começar a se matar. Exato. E eles vão começar a ter distúrbios mentais, como nós temos. Se pusermos um monte de nós numa área restrita disputando uma parcela muito pequena de comida, entendeu? Então a competição é útil para estimular um monte de coisas, criatividade, audácia, o gut feeling que a gente falou, mas ela, acima de um nível, ela passa a comprometer a saúde mental das pessoas, dos envolvidos, entendeu? E nós cruzamos esse nível, inclusive na academia, tá? Hoje o nível de jovens abandonando a carreira acadêmica é impressionante, porque é um grau de competição. Um dos meus professores sempre falava, né? As guerras acadêmicas são extremamente sanguinolentas porque elas não valem nada no cômputo geral da humanidade, né? E é a pura verdade, as pessoas brigam por minúcias, por vírgulas, por pequenas recompensas que aqui fora ninguém vai dar o menor valor, né? E isso está chegando num nível em que a juventude fala, sabe uma coisa? Não é para mim. Não estou aguentando. Você esperar 2 anos, dizer, nós estamos na era digital. Você tem um paper hoje que você submete para uma revista de grande porte, no melhor dos mundos, em 1 ano você publica. Caramba. E pode ficar rodando 2 anos. Tá? Então, para uma pessoa que precisa ser promovida, precisa ganhar vida, precisa ganhar um emprego, faz um TikTok. No mundo atual, esse tempo, esse delay não é condizente com a velocidade dos meios de comunicação modernos. Então, o que as grandes revistas estão dizendo? O nível de submissão está caindo. As pessoas estão publicando seus pré-prints nos bancos abertos. Nas comunidades abertas. Nas comunidades abertas, nos depositários de pré-print. Por quê? Porque ninguém mais tem paciência de ficar esperando
um trabalho que durou anos para você pesquisar, levar mais um ano para ser publicado, entendeu? Então isso daí, se está acontecendo no mundo acadêmico, que é um dos últimos a reagir a qualquer coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui fora ele está acontecendo. A gente conversou sobre isso ali na plenária, mas a gente vê uma mudança no modelo de relacionamento das pessoas pelo digital. Sim. A gente vê uma mudança no relacionamento entre empresas e pessoas, e as empresas buscando o que eles chamam de personalização em escala, de usar tecnologia para atender de forma personalizada muitas pessoas ao mesmo tempo, com pouco ser humano envolvido. Exatamente. Né? Como isso pode afetar esse desenvolvimento humano e social quando a gente começa a escutar das gerações mais novas uma dificuldade quando perguntado, por exemplo, um adolescente sobre o quanto ele respeita ou o quanto ele acha de diferença do real do virtual, ele não vê mais diferença. Para ele, a experiência virtual é quase igual que a real. Bom, no limite, eu falo isso no meu livro, no limite, ninguém vai poder dizer o que é verdade. E aí que tá o perigo. Quando a voz da Scarlett Johansson, que é uma das atrizes mais famosas do mundo, é usada sem permissão por uma empresa para comercializar uma plataforma de AI generativa, e ela descobre porque um amigo falou, nossa, soa como você, e era a voz dela. Se uma pessoa desse nível de penetração na sociedade, uma celebridade de Hollywood, não tem nenhuma proteção, e como ela foi uma vítima de deepfakes, né? Ela é uma das maiores vítimas de deepfakes, de filmes pornôs feitos com ela, uma coisa horrorosa, imagine, né? Se uma pessoa como essa não consegue mais ter a sua privacidade respeitada, imagine qualquer um de nós. Então, no limite, você vai ver um filme na televisão, na internet, um noticiário. Se você não for testemunha ocular daquele evento, você não vai conseguir dizer que aquilo é verdade. O senhor comentou, né, acho que no mês passado, a questão das auroras que estavam sendo vistas em diversas partes do país. O senhor fez uma pesquisa no Twitter. Eu comecei, foi a coisa mais impressionante, eu gosto muito disso, né? O tema do livro toca nisso. E eu comecei a selecionar imagens da NASA, de todo mundo, porque como eu pinto, eu queria fazer uma série de telas das diferentes perspectivas, porque pela primeira vez em 30 e tantos anos, nós tivemos auroras no México, na Inglaterra com certeza, mas na Itália, quer dizer, o norte da Itália foi descendo, não era mais Equador, não é um negócio do norte. Aqui na América do Sul, na Patagônia, no Chile, na Argentina, auroras assim, espetaculares. E eu selecionando uma atrás da outra, inclusive eu já tenho várias telas feitas, de repente eu paro numa aurora e eu falei, não é possível. Tá acontecendo aqui. Aí eu fui pesquisar a fundo a imagem e tem vários sites profissionais de caçadores de aurora, né? São astrofísicos que fazem isso profissionalmente. E eles começaram a falar, isso aqui não é real, porque essas cores não condizem com o espectro de elementos químicos da atmosfera, então não dá para misturar. E eu tinha impresso uma imagem e eu olhei e falei, barbaridade. Eu ia me basear numa que não era real. Eu, por muito pouco, eu não acreditei que isso, eu vejo isso rotineiramente, né? E aí que eu me dei conta e, olha, metade das imagens que começaram a aparecer no meio daquela madrugada, em maio, eram falsas. Eram imagens de algum gerador de inteligência artificial. Eu não ia conseguir perceber. Mas é muito chocante, porque a gente discutiu isso hoje. Saiu um trabalho semana passada mostrando o seguinte: se daqui para frente o conteúdo da internet começar a ser preenchido só com imagens que vêm desses programas, os próprios programas vão começar a ser treinados com os produtos deles. Os dados sintéticos. Os dados sintéticos que eles já produziram na semana passada. O que isso vai fazer é que isso vai minar o banco de dados real, de imagens reais que eles têm. A distribuição vai se mover em direção aos dados sintéticos, que vão ter uma variância muito menor. E vão ser coisas que não tem nada a ver com a realidade. A clusterização daquele modelo vai pegar aqueles dados. O modelo vai começar a sair da distribuição da realidade e vai começar sem querer, ele não vai conseguir parar. Porque ele depende do que ele é alimentado. Ele é alimentado, tá? Então nessa brincadeira,
usando o mesmo exemplo, nós vamos chegar num limite que nós não vamos saber mais o que é uma aurora real. Mas isso, o que me chama a atenção é que a pessoa jovem fala, eu não me importo. Né? Ela não se importa até o limite quando ela for num pronto-socorro. Exato. E o sistema de inteligência artificial na porta do pronto-socorro não conseguir dizer que ela tem uma apendicite aguda. Aí quando ela estiver na porta do pronto-socorro, o cara fala, não, isso aí é só uma gripezinha. Porque a gente sai dos padrões, aliás, só detecta padrão. Né? Não, e é o que eu falei na plenária, a medicina é uma arte. Eu dei plantão com talvez alguns dos maiores médicos da história do Brasil nos anos 70, no final dos anos 80. E esses caras não tinham nada, não tinham ressonância, eles tinham um EKG, no máximo estava começando o ultrassom, os caras olhavam, apalpavam, percutiam e falavam, você tem a pneumonia do lobo, do ápice do pulmão esquerdo, você fazia o raio-x, pumba. Meu filho teve uma pneumonia, eu diagnostiquei, a minha ex-esposa diagnosticou, porque ela é médica também. Fomos no pronto-socorro do hospital onde eu era professor titular à época, tá? Cheguei para o residente, olha, nós somos médicos, o nosso filho está vendo toxemiado e tal, nós auscultamos, ele tem uma pneumonia. Ele falou, não, imagine, é uma gripe. Eu falei, não, você não está entendendo. O menino tem 5 anos, nós dois somos médicos, nós dois trabalhamos no maior pronto-socorro do mundo. A gente ouve pneumonia sem estetoscópio, tá? A gente ouve só pondo o ouvido no peito, nem pondo. A gente, né, tem milhões de casos no nosso. Ah, não, tá. Eu falei, não, preciso no raio-x, não vou fazer, porque nós estamos em contenção de custos. Voltei para casa, o menino entrando em cianose, entrando em coma, tá? Aí eu falei, não tem jeito. Fui lá, bom estilo brasileiro. Carteiradinho. Não, meti o pé na porta da pronto-socorro. Eu falei, olha, o presidente da universidade é meu amigo. Ou você faz um raio-x, ou o próximo telefonema meu é para ele e depois é para a polícia. Porque meu filho está entrando em coma, enquanto em sepsis, ele vai morrer na sua mão. O cara fez um raio-x, tinha uma laranja de uma pneumonia no ápice do meu filho, tá? O menino já não estava reconhecendo a gente. Injetaram antibiótico EV correndo, levou 2 horas para ele acordar, olhar para nós e falou, cadê o jantar? Eu falei, agora tá bom. Chegou. Voltou ao normal. Né? Mas se eu não tivesse soltado aí a loucura, como diz o meu vigia da rua, ido no ódio total, o meu filho não estaria aqui. Olha lá. Imagina quanta gente não passa por isso. Imagina quantos não vão acontecer se nem o residente que não sabia nada tiver naquela porta. Tiver um sistema que é ótimo para detectar câncer de pulmão, mas não é tão bom para detectar uma pneumonia trivial. E já tem estudos antigos já do ano passado, pesquisa de satisfação, não sei se são estudos científicos, mas que dizem que o jovem americano prefere ser atendido pela triagem de uma inteligência artificial do que por um humano. Porque ele foi condicionado pela propaganda, pelo hype, pelo peer pressure dos seus colegas, de que a tecnologia é melhor que nós. Sim. Que é um mantra, como eu falei hoje, de quase uma visão ideológica. Isso é uma visão, não é uma visão mística, religiosa, é uma visão ideológica, política e econômica. Eu falei isso. Qual é a maneira de você levar os seus lucros ao infinito? É reduzir o custo de produção ao mínimo. Qual é o maior custo de produção? O trabalho humano. Se você reduz o custo, você explode o lucro, porque o custo vai a zero, você divide por zero é infinito. Né? Essa mantra não é uma piada como eu estou fazendo, ela é embutida em certas pessoas que determinam a visão ideológica de como o mundo tecnológico deve evoluir. Pessoas que não têm a menor experiência humana. Pessoas que eu brinco nos Estados Unidos que já foram substituídas por um robô da Sony, mas ninguém avisou. Ninguém sabe. Tá? Então esse é o nosso drama, porque a tecnologia ela é muito sedutora. Ela é muito, literalmente, ela tem uma beleza operacional extremamente sedutora. Né? Coisas que eu fazia na mão, quando eu era estudante de medicina, hoje eu vou no MATLAB e faço e sai.
né? Programa no MATLAB. E eu comecei as pessoas às vezes me encontram em algumas palestras, principalmente as pessoas mais jovens, e falam, não, mas você é tiozinho, não conhece computador? Eu falei, meu filho, eu comecei a programar em hexadecimal. Aí eu programei em Basic, Pascal, Fortran, programei em Lisp, Prolog, C++. C++. Aí eu parei. E aí você com o seu React quer vir aqui discutir. Aí não, o cara fala, não, mas eu programo em Python. Eu falei, filho, o Python, eu vi isso recentemente. Nem compilado. O Python é 78 vezes mais lento do que o C, que é o compilado. O C compilado. E ele gasta 70 mais vezes energia. É isso mesmo. É uma linguagem, não é nem de alto nível, é uma linguagem, né? Isso. User-friendly. Interpretada. Só que quem é da época da linguagem de máquina, linguagem de hexadecimal, eu entrava no PDP-12. O computador da minha tese de doutorado aqui na USP era um PDP-12. Você entrava dentro do negócio. Caramba. Literalmente. E ele tinha menos memória do que o meu primeiro telefone celular 30 anos, o BlackBerry. Sim. Tá? Olha isso. Ele tinha 64 kbytes. Kbytes de RAM. Então toda vez que um aluno meu no laboratório chegava, nossa, eu não consigo programar nesse computador, preciso de um novo. Eu falei, quanto tem de memória? 256 megabytes. Eu falei, meu amigo, tá longe. Deixa eu te mostrar minha tese de doutorado. E isso foi uma das coisas que o senhor mostrou para o mundo, que dá para, que é uma coisa do brasileiro talvez, mas que dá para fazer, a gente estava discutindo aqui isso antes, que dá para fazer muita coisa com pouco. Não, eu cheguei no laboratório do John Chapin, meu orientador americano, e aqui no Brasil eu salvava seringa, pegava agulha, põe no autoclave. Cheguei nos Estados Unidos, os caras descartavam tudo. Os caras... Aí eu implementei, porque o chefe do laboratório me deu o laboratório para gerir, né? E eu implementei o método Nicoleles de salvar grana, que era o que eu fazia o tempo integral aqui, né? Primeira semana, meu chefe falou, Miguel, calma, você está nos Estados Unidos, eu tenho dinheiro, não se preocupe. Eu falei, tá bom. Não dei ouvido, continuei usando o método Nicoleles. No final do primeiro ano, o John Chapin entra no laboratório com um relatório de computador das finanças, né? Miguel, você me salvou $30 mil. Continua fazendo o que você está fazendo. Eu nunca economizei tanto dinheiro na minha carreira. Aí eu dava aula para o resto do andar de como gerir um laboratório, né, sem fazer nada errado, tudo correto. Eu nunca tive um animal que se infectou, mas não era pegar um troço e jogar fora, entendeu? Mudou a cabeça do departamento inteiro. Isso é genial. Professor, até para respeitar. A gente tem um comentário que eu gosto muito do que a gente estava falando antes, que é o professor da Harry que falou, que ele fala que o sistema financeiro hoje, se muito, ele é entendido, compreendido na sua totalidade por 1% da população. Ninguém compreende isso. Eu conheço bem o Harari, totalmente enganado. Nesse momento atual, o sistema financeiro funciona com uma batalha entre supercomputadores distribuídos. Não existe um único programador que tenha a menor ideia de como o sistema interage. Tanto é que no meio da pandemia, por 300 ou 400 milissegundos, a libra esterlina inglesa despencou e o preço do petróleo virou negativo. O barril de petróleo, durante alguns segundos na Bolsa de Londres, eles te pagavam para você comprar um barril de petróleo, porque teve um glitch numa dessas disputas de supercomputador que o pessoal da Bolsa não percebeu. E como estava todo mundo, né, no lockdown em Londres, o troço passou desapercebido por alguns segundos. Então, por alguns segundos no mundo, o preço do petróleo era negativo. Ele fala justamente isso, que ele fala que hoje quase ninguém ou ninguém entende, mas para onde a gente está indo para as inteligências artificiais criarem o próprio modelo, que vai ser impossível de entender um pouquinho sem elas. Isso pode ser. E ele chama de alien artificial, né? Eu tive... O Harari é muito curioso porque no livro Sapiens dele, ele cita o meu trabalho no último capítulo. O capítulo inteiro é sobre interface cérebro-máquina e cérebro-cérebro. O problema é que ele deve ter usado algum software de inteligência artificial para resumir.
Não, porque as imagens que ele põe e atribui para mim são de outro laboratório. Puta, e as referências que ele citou minhas não batem com o que ele fala no texto, entendeu? Nossa, alguém ali fez um pastiche. Aí embaçou, não. Infelizmente eu não sou muito fã Deixa quieto, então. do scholarship do nosso amigo. Foi divertido porque o dono da foto me ligou e falou: nossa, você deu a foto do meu laboratório? Eu falei: não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, ninguém me telefonou pedindo uma foto. Ele que pôs a foto. Sério? Imagina você pegar o experimento de um outro cara, que era um competidor direto, e ele falar que era o meu laboratório, não era. Era um laboratório em Pittsburgh. Caramba. Professor, até para respeitar o tempo e o horário, queria agradecer muito a Imagina, prazer. Principalmente ali na plenária, a aula. E se eu puder deixar uma mensagem um pouco sobre o efeito do uso de tecnologia no desenvolvimento humano, uma mensagem que o senhor poderia deixar para a gente? Não, a minha mensagem é: a condição humana é imbatível. Boa. Quanto mais nós fizermos no nosso dia a dia para preservá-la, melhor não só o nosso futuro individual quanto coletivo. Nada contra a conveniência e nada contra o uso dessas ferramentas modernas para melhorar a qualidade de vida, melhorar a nossa dinâmica, oferecer mais empregos, oferecer prosperidade. Não tenho nada contra isso, mas é importante que a gente não esqueça de onde a gente veio e o que nos trouxe aqui. E o que nos trouxe aqui é o que a gente carrega entre as orelhas, que não funciona pela lógica digital. Genial. Gente, com essa frase não tem como encerrar de uma melhor forma. Agradecer muito, professor, o senhor. A gente podia ficar aqui até amanhã conversando. Seria um prazer. Em algum momento a gente ia dormir, mas ia ser um prazer. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. Avante palestra. Vamos e até a próxima. Dá-lhe porco. Dá-lhe porco. Valeu, gente. Muito obrigado.